Olá, sejam bem-vindos a mais um Não Sei Ser, mais um episódio do Não Sei Ser, que é um podcast que de 15 em 15 dias tem convidados e depois nos outros 15 intercaladamente eu falo sozinha e há preferências para ambos, o que é fixe, por isso avaliem, comentem, sigam, porque qualquer episódio é completamente diferente do anterior, acho que ninguém repete episódios também quando está a fazer, mas, por exemplo, os próximos convidados vão ser jovem conservador de direita, assim é que é, e eu sou extremamente fã, estou a editar o episódio e acho que vou pôr um reel daqui a um tempo em que estamos todos a experimentar peitos debaixo dos braços e acho que isso pode ser interessante. Noutra ordem, eu nunca senti tanto medo como agora. Eu sou uma pessoa bastante doméstica, não costumo sair de casa mesmo, e então ando a notar uma diferença de antes, quando eu era mais social, quando andava mais aí, quando não era freelancer, para agora. No outro dia, isto deixou-me mesmo muito desconfortável. Fiquei mal durante uma hora ainda. Estacionei em segunda fila, polémico, eu sei, não devia ter estacionado. Tenho um motivo, eu estava mal do pé, eu torci o pé e ia só buscar uma coisa e voltar, era rápido, é sempre rápido, quem mora nesses bairros em que nunca haja lugar para estacionar, eu sei que isto é horrível, é mau, as pessoas têm razão, porém, eu assim que saí e estavam, acho que foram 10 minutos, vou ser aqui honesta, as pessoas estavam a buzinar imenso, um casal assim mais pelos 60 anos, estava a buzinar imenso aos berros, a dizer isto é inadmissível, e eu ao longe começo a fazer, estou aqui, estou a chegar, só que estava coxa e estava a andar muito devagar. Parece que está a gozar connosco, a levantar os braços e a andar devagar, acha que não temos mais nada para fazer. Eu, calma, peço imensa desculpa, vocês têm toda a razão, peço imensa desculpa. Peço desculpa o quê? Mas isto é o quê? Mas está-se a passar. Nós vamos fazer todos os possíveis para que você seja autuada. Vou tirar uma fotografia ao seu carro, ainda por cima está aqui a gozar connosco. Eu não estou a gozar convosco, vocês têm toda a razão, peço imensa desculpa, estamos só a atrasar a vossa saída, vou já tirar o carro, mas isto é assim, mas aí vem para aqui e acha que... Não. Aos berros, e eu juro que sou uma pessoa educada, juro, principalmente quando sei que eles têm toda a razão, estavam com uma raiva... Eu não sei a história deles, se aconteceu alguma coisa, se tinham de ir buscar a filha, não sei o que era, mas uma raiva tão que eu senti que me iam bater. Senti mesmo, eu não soube o que fazer, às tantas entrei ali como acho que qualquer pessoa que está enervada faz, que é, comecei assim em modo parvo, ele disse, vou tirar uma fotografia ao seu carro, eu sei lá, também é para tirar uma fotografia ao carro dele, que eu não sei se ele me vai bater, se calhar preciso também de o identificar, fiquei muito a mal durante algum tempo, e ainda esta semana fui atuar a um comedy club e... Eu estou totalmente ok com ter de ajustar as coisas que eu faço. Aliás, nós testamos o texto antes de fazermos espetáculos em que vocês comprem bilhetes para sabermos o que é que resulta, o que é que não resulta, o que é de mais, o que é de menos. E fui insultada a meio do espetáculo. Mas com uma voz tão raivosa, tão... Eu não vos sei explicar, pareceu-me um ódio que eu às vezes só vejo no true crime, na televisão. Isto é uma merda, isto é... Não... Eu aguentei, estamos a fazer o espetáculo, siga, mas depois fui para casa a chorar, porque é de uma intensidade... Parece que as pessoas que antes tinham road rage agora estão na rua e que já não interessa se estão dentro do carro ou se não estão dentro do carro, que gritam como se fosse aceitável. Estacionaste em segunda fila, se calhar disseste qualquer coisa incorreta. Sim, se calhar, estacionei em segunda fila, está incorreto, mas onde é que isto deu direito para partir para a violência? Eu ando assustada, confesso, ando assustada mesmo. E posso dizer-vos que mesmo durante o Comedy Club, e isto é uma coisa que até anda a ser falada entre nós, que é, não tem a ver com os limites do humor ou nada, sempre houve aqui alguns desajustes entre as coisas que nós achamos piada e as coisas que efetivamente têm piada para uma maioria, e acho que todos nós estamos completamente abertos a que, tendo em conta as suscetibilidades, não é que haja limites no humor, mas nós temos sempre o objetivo de fazer com que toda a gente se divirta, e portanto, se sentirmos que uma piada está a antipatizar a sala ou que
não dá um bom momento a ninguém, nem nós queremos isso, nem é uma questão de ética ou de moral, pá, e ter uma pessoa a meio de um espetáculo a mandar vir, isto depois estava num treinito de ténis, olha o meu relaxo agora em relação ao assunto. Mas durante a semana não tive fixe, estive aí 3 dias ainda a pensar o que é que ia fazer à minha vida e será que devo ir atuar a estes sítios sem ser para as pessoas, sem ser para vocês, foi muito duro. Mas nesse treino de ténis estava a contar esta situação até para desacralização do momento e perguntaram-me: Joana, porquê que te expões tanto? Tu nunca pensaste em mudar de profissão, nunca... Pá, eu sei que esta profissão, para quem está de fora, parece complicadíssima porque inclui irmos a palco, estarmos a ser escrutinados, mas também existe aqui uma urgência da minha parte de o fazer, não é? Daí quem tem a sorte de poder escolher aquilo que quer fazer, dentro das limitações que nós temos, se calhar há outra coisa que eu seria muito melhor a fazer, mas que não faço a mínima ideia, mas eu não me deparo com o desafio entre fazer ou não fazer, a não ser no início, quando corria mesmo muito mal, algumas vezes, e a minha cabeça estava menos trabalhada, aí apetecia-me desistir a qualquer momento. Mas agora, quando uma pessoa já tem maior capacidade de relativização, quando já tem outras técnicas, quando consegue perceber aquilo que aconteceu ou acha que consegue perceber aquilo que aconteceu, existe uma exposição, mas como em todos os trabalhos. Eu fui almoçar no outro dia com uma malta e, como eu vos disse, eu estou fora, eu trabalho sozinha. E trabalhar sozinha é uma coisa... Não é que eu não adoro trabalhar em equipa, mas trabalhar sozinha é um sonho. Um sonho para mim, porque como overthinker, que acho que somos todos hoje em dia, qualquer desafio, qualquer conversa faz com que haja um lastro gigante na nossa cabeça, e com quantas mais pessoas nós tivermos de trabalhar, mais dados entram na nossa cabeça, mais coisas para desconstruir. E apercebi-me que a paz que eu vivo hoje em dia e para a qual tenho trabalhado, não é, para ter segurança financeira, e a quantidade de amigos que eu tenho e a minúcia com a qual eu o escolho, e que não é uma escolha, acontece, não é? Não me apetece estar com pessoas com as quais não me identifico tanto. Isso garante-me paz, porque eu vejo que as pessoas que estão expostas a tanta gente que não têm a liberdade de poder escolher o que é que entra na vida delas, e há tantas pessoas que não estão bem, que estão em modo automático, que estão zangadas e que transmitem essa energia para as outras pessoas, que não têm disponibilidade, sei lá, para fazer terapia, para pensar sobre aquilo que fazem, que isso tem um efeito nas outras pessoas, que eu tenho a sorte de, como freelancer, não ter de passar por isso. E nesse sentido, houve aqui várias perguntas durante a semana que vocês me fizeram sobre freelancing, que é, por exemplo... como se lida com a instabilidade salarial? Agora estou aqui a gravar um reel, vou ter de repetir, pode ser? Vocês deixam-me? Pode ser? Que é para... Senão o podcast depois as pessoas... Vocês percebem? Então, perguntas, vamos a isto. Como é que se lida com a instabilidade financeira ao final do mês? Não se lida, é sempre uma chatice. Temos de fazer aquela gestão fixe do dinheiro, sermos inteligentes em relação a isso. É mais difícil para uns do que para outros. Para mim é bastante complicado, porque como estive décadas numa empresa e recebia sempre ao final do mês, ainda que fosse pouco dinheiro, habituei-me a que o dinheiro chegasse e não ter que o gerir. E depois tenho vindo a falar com algumas pessoas que dizem que a nossa origem determina muito a forma como nós vemos o dinheiro, e quem é mais privilegiado e quem sempre esteve numa família que sabe fazê-lo e transmitiu isso aos filhos, que tem mais facilidade de ver o dinheiro como possibilidade de investimento e não como gasto imediato. E por isso depende muito de nós e também do perfil que nós tenhamos e se servimos para freelancing, no sentido em que temos sempre de ser... essa aflição pode ser positiva para a proatividade de encontrarmos novos projetos, novos parceiros. E portanto, como é que se lida com a instabilidade salarial? É uma merda, mas é o chamado, faz parte. Como começar? Há aqui outra pergunta, como começar a ser freelancing? Eu tive a sorte de, enquanto trabalhava numa empresa, criei um projeto com uma amiga, a Joana Paixão Braz, um blog de maternidade que já estava a dar bons frutos
enquanto eu lá estava a trabalhar. E a sorte de, eu costumo dizer isto e não tem graça nenhuma, mas a sorte de recebermos pouco num trabalho fixo significa que assim começamos a trabalhar fora, que começamos a ver que há imenso dinheiro por aí. Há imenso dinheiro por aí e recebe-se muito melhor, na maior parte das vezes, fora, no meu meio, fora da empresa onde nós estamos a trabalhar. Portanto, reparem, imaginem, durante 8 horas, estamos a trabalhar 8 horas todos os dias para receber 1.000 euros, fora daí, com um post, e daí haver tantos influencers, conseguem se calhar esses 1.000 euros ou até mais. Portanto, eu acho que a ideia aqui, e já falei com vários colegas sobre isto, é construir um negócio paralelo ou investir o dinheiro em coisas, que é algo que eu não faço, mas que vos garanta alguma estabilidade antes de saírem desse sítio. Mas cada um tem as suas condições, obviamente. Como subscrever o Premium Lansing? Não sei o que é isto, Roberto, mas o Roberto é um comediante de Barcelos e, portanto, deve ser uma lolada. Não sentes falta de ter colegas de trabalho para falar nas pausas e assim? Não tenho, porque os colegas de trabalho são como uma família e eu trabalhei numa rádio incrível, na Mega Hits, em que éramos todos família uns dos outros, mas a pessoa que eu sou com pessoas cansa-me muito e gerir isso é mesmo muito, muito cansativo. Além de que era aquilo que eu estava a dizer antes, que é ocupa espaço na nossa vida, os problemas dos outros e está tudo ok, mas eu prefiro mesmo selecionar as pessoas a quem dou o meu tempo e a quem dou a minha atenção e é uma sorte do caraças poder fazê-lo mesmo. Apesar de, nessa altura, na rádio, na Mega, eu gostava de todos os meus colegas. Se gostavam todos de mim... Mas, a começar dicas, é isso, a começar dicas é começares a perceber coisas que gostes ou o contrário, também já me disseram uma coisa gira, que é, para garantires a tua liberdade financeira, tu podes criar um negócio com o qual não te identifiques, mas que seja de manutenção baixa e que saibas que há muita procura. Não sei, imagina... pessoas que arranjam coisas, não é? Teres um negócio de pessoas que arranjam coisas, que é sempre uma coisa que é necessária, que é uma coisa que vale bom dinheiro, pode ser um negócio que vale a pena investir. Mas eu diria que se tiveres essa sorte, depois apontes para uma coisa que gostes mesmo de fazer, senão tens a pressão de não ganhar dinheiro certo ao final do mês e seres ainda mais infeliz por não fazeres aquilo que gostas. É aquilo que eu acho. Pronto, problemas, receber a 90 dias, quando se recebe. Eu acho que isto pode ser fixe, falar de freelancing, porque acho que é um sonho de muitos de nós e eu reparo que quando saí dessa tal empresa, e não estou a falar da RTP, estou a falar da Rádio Renascença, eu continuei a ver stories dos meus colegas por lá e senti-os sempre presos, sabem? E senti sempre como se estivessem dentro de uma jaula e acho que nós não valorizamos isso, não valorizamos o facto de não haver luz natural nos nossos trabalhos, o facto da própria luz artificial ser super agressiva, não recomendo de todo. Nós não temos essa noção, mas é mesmo lixado, é mesmo lixado. Eu lembro-me que há os sonorizadores nessa empresa trabalham num estúdio e o estúdio tem de estar completamente isolado. Não há janelas. As pessoas que trabalham em centros comerciais saem de lá e só quando saem é que percebem que horas é que são. Eu reparo que há muitos que dizem bom dia, boa tarde, boa noite. Nós também somos assim, as pessoas que não trabalhamos em centros comerciais. Mas é tão pior que... eu acho que vale a pena investir disto do freelancing, mas tenho perfeita noção que é preciso sermos privilegiados. Eu tenho muita sorte na minha vida, mas foi um salto que me custou muito dar e que foi mútuo, foi no sentido de eu ter pedido outras condições de trabalho e outras funções e não ter havido essa oportunidade, então foi-me dada a escolha de pode continuar ou então se quiser pode sair e eu, quero sair, mas custou-me mesmo muito. Sobre felicidade e sobre... termos esta coisa do freelancing dá também aqui uma hipótese de tempo, porque somos nós a gerir o nosso tempo. Ontem fui atuar ao Barrir no Barreiro, que é uma noite, é batota, é uma noite que é batota, de stand-up comedy, o público é tão fixe, estão
tão contentes por lá estarem. Os alinhamentos são tão bons que eu, quando saio de lá, penso, eu não fiquei a saber se isto resultou ou não, porque é tão bom estar aqui que não faço a mínima ideia. É mesmo tipo batota. Mas estive a falar com os meus colegas antes, estávamos a falar do processo criativo e falei também com o Guilherme Sancho. Eu estava aqui Guilherme porque Gui, eu nunca o chamei de Guilherme na vida. Pá, e o gajo é louco, vocês têm que o seguir, ele tem outra onda completamente diferente. Eu sinto que sou criativa, mas tenho os pés no chão. Ele consegue partir para outras coisas, consegue interrogar-se sobre tudo, toca guitarra, faz personagens, o stand-up dele é com desenhos tipo Dimitri Martin, tem um projeto para crianças, é aquele all over de quem está mesmo a aproveitar a vida, e isso é excelente. E estávamos a falar sobre isso, como é que é o nosso processo criativo, como é que lidamos com isso. Eu tenho aqui algumas restrições de ser mãe, mas bem gerido dá para fazer, a energia é que é diferente. Mas bom, eu estou um bocado acelerada, mas é porque são 9 da manhã e estou a ter um bom dia até agora. E estávamos a falar sobre isso, e os outros nossos colegas tinham outro trabalho, e eu lembro-me que quando eu estava a trabalhar e estava a tentar ser comediante ao mesmo tempo, sempre conciliei o stand-up com trabalho a sério, e isto que eu acabei de dizer é um problema. Eu lembro-me de ter muita inveja dos meus colegas. A determinada altura até deixei de os seguir porque me fazia confusão como é que eles tinham tempo para fazer aquilo. Eu já era mãe, estava casada, o meu trabalho tinha 8 horas, apesar de não serem necessárias 8 horas para lá estar. Eu acho isso tipo uma prisão em vários trabalhos. E via os meus colegas a fazerem solos. Solos são espetáculos de 1 hora, são os specials que vêm na Netflix e não sei o quê. Estou a dizer isto porque há muitas pessoas que me seguem que não são da área da comédia, que vêm do blog de maternidade, vêm de quando me seguiam na rádio, na televisão. E então eu via pessoas a fazer isso e eu não conseguia sequer escrever stand-up. Mais tarde vim a perceber que estava com uma depressãozíssima, pós-parto, pós-parto, pré-parto, pós-parto, durante o parto, mas não dava. E depois, mais tarde, é que vi uma entrevista ao Guilherme Duarte, ao Gandim, que ele disse eu só consegui escrever o meu primeiro solo quando me despedi. Eu acho que é essa a cena. Nós às vezes recriminamos-nos por não conseguirmos fazer determinadas coisas ou por causa do nosso estado mental, mas temos uma liberdade muito pequena para fazer escolhas. E eu tenho a sorte de, ultimamente, ter podido decidir de começar a dançar. Eu não estava à espera disto. O máximo que eu fiz de dança na minha vida foi body combat, aeróbica e umas aulas de capoeira na praia, na Figueira da Foz. Mas recentemente descobri o brega funk, ou o funk só, que acho que é assim que se chama na escola onde eu estou, que é na Jazzy, com a professora Margarida Gonçalves, e falei disso num dos episódios anteriores aqui do podcast com a Mafalda Luís de Castro, que ela é exímia e foi ela que me apresentou essa modalidade. E tem sido magnífico para mim ver o meu corpo como mais do que um retângulo, sabem? Eu acho que ao longo do tempo, por todo o processo que eu tive de passar, eu tive que me dissociar um bocado do meu corpo, da sensualidade, de uma vantagem que nós temos, que é podermos ser bonitos e conquistar outras coisas com isso. Então sempre me desliguei disso, e agora com isto do funk, pá, além de estar numa turma com mulheres em que nos sentimos, mulheres e não só, em que nos sentimos seguras do nosso corpo, há malta com todos os corpos possíveis e imaginários e temos que nos sentir sexy, vamos de tops, vamos de calções curtos, vamos de calças de licra, está tudo ok. Sinto como se me estivesse a ligar ao meu género. Sabem? Como se me abstraísse do facto de isto pode ir para o sagrado feminino, pode, mas eu não sei ir para aí, não sei. Um dia talvez abrace essa questão, mas sinto-me, não há maneira de falar disto sem me sair uma Ana Rita Clara, que é eu sinto-me mais mulher, sinto-me mais sensual, sinto que eu neste momento não tenho ouvido brega funk no dia-a-dia, mas a cena de estar ali a abanar o rabo, a quebrar, ainda não sei a terminologia toda, sai de lá com uma felicidade. Só tenho essa aula uma vez por semana e passo a semana toda
a pensar nela e no outro dia fui atuar ao Porto e apanhei o comboio das 6 da manhã para estar cá às 10 e para ir a essa aula. Pá, aconselho vivamente a quem tem algum tempo livre para não se esquecer também dessa vertente. Eu acho que agora estamos numa de sermos todos saudáveis, de bora construir o melhor corpo possível, bora ao ginásio construir massa muscular, porque isso é que é saudável, mas estamos a esquecer da vertente do flow e da liberdade, e porque temos vergonha, quem sou eu a dançar, tenho 2 pés esquerdos, mas é uma coisa que também se aprende. Eu só agora tenho 39 anos, só agora passado este tempo todo é que quando estou a fazer uma coreografia, finalmente olho para mim mesma no espelho. E isso para mim foi uma vitória. Eu olhava sempre para uma pessoa, tinha sempre medo de me enganar, então ficava numa pessoa, nunca me tinha olhado ao espelho antes para estar a gostar daquilo que estou a fazer. Pá, e aconselho mesmo. E o freelancing é excelente nisto, que podemos escolher coisas, a partir do momento em que tenhamos algum conforto, pá, é fixe. E trabalhar em cafés para mim tem sido excelente. Eu tenho uma ótima luz cá em casa, como vocês estão a ver, mas trabalhar num café em que não tenho constantemente na minha cabeça, pá, devia aspirar a casa, devia arrumar, que eu preciso mesmo ter tudo arrumado para funcionar, é maravilhoso. E sentir outras pessoas também a trabalhar, se calhar um bocado a biblioteca de hoje em dia. Por falar em cafés e por me estarem a ver a beber um galão, eu tenho que assumir esse vício. Claramente é um problema que eu estou a viver, tenho que admitir, eu sou viciada em galões. É o que se passa. Eu sinto que o meu dia é marcado por 2 momentos que eu amo, e é beber um galão de manhã e beber um galão à tarde. E a maior parte das vezes é num Starbucks. Estamos a falar de quase 4 euros por um galão, e mesmo cá em casa temos uma V60 e eu compro café moído do Starbucks para fazer por lá, e eu não queria nada ser destas pessoas do eu não funciono sem o meu café. E não é que eu adoro o efeito do café, porque eu depois começo assim a abanar-me e não é fixe. Como eu sou ansiosa, às vezes não consigo distinguir uma coisa da outra. Mas desde que comecei a beber galão, que é como se fosse aquilo que eu sentia de antes com o tabaco, que é um momento só meu. É um momento em que eu posso respirar, em que sinto um prazer imenso e que ninguém me tira. Mas cafeína é mesmo droga. Garanto-vos. Eu não sei qual é o lado que está a fazer efeito em mim, mas eu estou mesmo viciada nesta coisa. Portanto, um brinde a todos nós que estamos no mesmo. Estou super eficaz hoje, ou não? Vou muito ao Starbucks do Alegre de Alfragide, que é aqui ao pé de casa. É tão bom, tem tomadas para funcionar, só que a cena não tem luz natural. E era aquilo que estávamos a falar há pouco, isso mexe imenso comigo, e acho que com toda a gente, já todos lemos um bocadinho sobre isso, o impacto da luz natural em nós, os ritmos circadianos. Existe aquele rapaz, o Martim Torres, que acho que, não sei se ainda existe, mas que falava muito sobre o impacto dessas coisas na saúde, do dormir, bababá, e vou muito lá. O que é fixe, trabalhar no centro comercial, não ser lojista necessariamente, mas ir trabalhar para o centro comercial é fixe, porque saio de lá, posso comprar empanadas para o jantar, fica já feito, tenho umas botas para arranjar, ponho e depois recolho, farmácia está já aqui ao lado. E então no outro dia, num dos dias em que eu estive no centro comercial, estava lá um senhor, na parte das crianças. Não é uma parte, vocês sabem, não é? Também vão a centros comerciais, na parte em que tem escorregas. Eu estava com a minha filha e disse-lhe assim: olha, está ali um senhor com o rabo de fora, que é uma coisa que não é particularmente agradável, não é? De ver, ainda para mais um rabo sentado, nunca é um rabo simpático, nunca é um rabo bom rabo, sim senhora. E disse-lhe isso, e ela disse: vai lá, como se fosse uma coisa que me iria apoquentar muito. E depois-me a pensar, eu se calhar devia ir dizer, porque é que eu não vou dizer ao senhor que ele tem o rabo de fora? Eu gostava que me dissessem que tem o rabo de fora. Tudo bem que ele pode ficar envergonhado naquele momento, mas não será uma coisa minimamente decente que eu possa fazer enquanto ser humano. Então fui dizer-lhe: olha, desculpe, tem o rabo de fora. Não, eu disse: está com as calças demasiado para baixo. E ele olha para mim dizendo: que esta merda. E eu tenho o rabo de fora. Arrependi-me um bocado de ter ido, confesso, mas eu acho que é uma boa ação. Ou é só esquisito?
Acham que foi por mim, só para me sentir boa pessoa? Vocês gostavam que alguém vos dissesse que têm o rabo de fora? Eu acho que gostava. A não ser nos anos 2000, no início, em que eu acho que a malta comprava aquelas cuecas de fisga, que eram só assim um cordelinho, de propósito para aparecer fora das calças. Era um bocado a cena Tramp Stamp, só que até a Bershka vendia cuecas dessas. Tive umas. Mas eu fui dizer, acham que fiz mal? Eu acho que, Joana, a vida, o mundo é um local tão fixe para tu estares a fazer estas reflexões, mas eu acho que é fixe. Agora anda aí uma mania que é, às vezes eu digo às pessoas, eu não sou aquela pessoa que está sempre a fazer assim no casaco dos outros, a tirar cabelos e bababá, mas quando as pessoas têm alguma coisa, eu digo. Quando tem um macaco no nariz, eu digo. É um bocado por mim até, que eu fico obcecada por isso e então tenho que dizer. Mas há pessoas que agora a lidar com isso dizem, eu quero mesmo que esteja aí, isso deixa-me tão nervosa daquilo estar ali o tempo todo. Por isso eu acho que o meu desconforto neste caso não é ser boa pessoa, é só ter tudo limpo à minha volta e não ficar estressada com isso. Eu já vos falei aqui várias vezes que estou a tentar desconstruir aquela cena, aquela atitude cínica com que vou para as coisas. Não sei se vocês são assim, mas quando tenho alguma coisa combinada e na altura não me apetece porque existe sempre aquela inércia, vou sempre, foda-se, tenho de ir para este sítio, não sei o quê. Mas ultimamente eu tenho tentado estar atenta a isso e melhorar a minha atitude. Não é necessariamente fazer um exercício de gratidão, mas perceber que essa atitude, essa inércia, esse revirar de olhos, torna o meu dia pior. E às vezes encarar as coisas só com disciplina, que é uma coisa que me falta, que me dou muitas vezes a escolha para não ir. Por exemplo, eu estava a dizer-vos que adoro essas aulas de funk e que me fazem muito bem e cansei a semana toda. Fui trabalhar lá para o pé, no café ao lado, o Starbucks ao lado da escola, e como mudaram a aula de funk para girly, nem sei bem o que é, não me apeteceu ir e não fui, e estava ali ao lado e podia ter dançado um bocadinho, ter feito outra coisa, mas não fui. Enquanto que se houvesse disciplina foi, Joana, já que vieste para o Saldanha se calhar podias só ir aqui ao lado, 2 lojas ao lado, e dançavas um bocadinho que só te fazia bem. Não tenho essa... Pensei, agora ir, quero ver se muda isto. Chegou-me uma proposta de ir fazer de repórter / animadora / Vox Pop. Vox Pop é quando falamos na rua e perguntamos coisas às pessoas que estão a passar para um evento, que não é nada a minha cena. Não é nada a minha cena. E eu pensei, agora tinha que ir, eu não sei quem são as pessoas, porque não convém nesses eventos darem a entender que não sabemos quem é a pessoa, não é? Imagina, aparece lá a Mercedes Romero e eu, então, tudo bem, como é que vai o teu trabalho? Convém dizer, Mercedes, olha, como é que está a correr? Eu, Mercedes, sei perfeitamente quem é, até porque estive lá no programa dela há uns tempos, e é a Mercedes. Então teria de estudar um rol de pessoas e se calhar eu podia ter uma perspectiva mais de, não é nada o meu ambiente, mas pode ser bué da fixe, eu sei lá, se não vou aprender qualquer coisa, se não me vão vestir muito bem, tendo em conta o evento. Então eu estou a tentar rever a minha postura com que vou para as coisas. Ontem, por exemplo, como fui atuar ao Barreiro, o Barreiro é longe, as pessoas que são do Barreiro e vêm trabalhar para Lisboa, não veem Lisboa como longe, mas quem não costuma ir ao Barreiro e vai ao Barreiro, eu ontem fiz praticamente 2 horas de viagem para ir atuar ao Barreiro. Não me apetecia minimamente. Estava aqui em casa, o espetáculo começava às 10, eu por acaso fui gravar um podcast antes, o Podbang, muito fixe, atenção, depois ponho aí o link para vocês ouvirem, a cena é que só está no YouTube, eu tenho que dizer isto aos gajos, que a malta aqui em Portugal acho que consumimos mais Spotify e Apple do que necessariamente YouTube para podcasts, mas não me apetecia ir, e às tantas pensei, é uma noite do caraças, o alinhamento é do caraças, o público é do caraças, o podcast é uma oportunidade bué da fixe de conhecer pessoas novas, de ser apresentada a Paulo Lopes, não sei, espero que esta designação não seja incorreta, e portanto fazer esse exercício foi fixe.
E acho que é melhor do que aquele cinismo que acho que também fica em nós da adolescência. Eu noto muito disso numa pessoa que me é muito próxima, que é, agora não apetece, agora toma, esse tipo de atitudes que nos está inerente e que nós não chegamos a questionar, acho que nos prejudica e muito. E claro que isto é já, tipo... Eu quando digo isto, eu não sinto culpa da minha vida estar ótima, porque eu passei por bastante coisas. Estou... Aulas de português, bastantes coisas em que a minha vida não era fixe e por isso é que agora a vivo assim tão airosamente. Eu sei que para chegar a este entendimento da vida, que não estou a dizer que haja uma escala de entendimento, mas reconheço que muitas pessoas não têm um estilo de vida ou não têm capacidade para ter este ar, para pensar sobre as coisas. Mas esta mudança de atitude acho que é fulcral. E isto pode ser traduzido para coaching da pizza, não é? Acredita, vai com o coração aberto, o vento aberto. Epá, mas é um bocado isso. É um bocado isso. E estive a pensar depois, a fazer aqui uma revisão sobre aquilo que são amizades e o que é que são boas amizades e o que é que são más amizades. E noto também uma diferença grande na minha postura. Eu tenho uma melhor amiga com a qual cresci, somos as melhores amigas desde o secundário. Tivemos uma relação sempre muito one-to-one, éramos as duas sempre juntas, íamos aos eventos da rádio juntas, praia juntas, ela conhecia os rapazes com quem eu andava comigo e era a aprovação dela, mesmo coisas de BFFs. Pá, eu era bué tóxica com ela. Não no sentido, eu nunca disse és a minha melhor amiga, não podes ter outras pessoas, mas exigia coisas como se, não vos sei explicar, esta forma infantil e traumatizada de ver as relações tão má, e apercebo-me que ainda hoje em dia, em pessoas com a minha idade, e que eram, sim, perto da minha idade, que isso ainda acontece, ainda há pessoas, eu tenho amigas que dizem, espero que não fiques chateada de eu ter vindo a este restaurante sem ti, porque sim, mas estás parvo? Como assim? Como é que isso é uma cena? Ou malta que fica chateada porque já tinha falado com alguém ir de viagem, essa pessoa foi de viagem com outras pessoas. Como assim? Foste sem mim, não me disseste nada. Como assim? Vocês estiveram juntas. Pá, como é que... Eu entendo que isso vem de um sítio magoado e abandonado e de um sítio... Infantil não é, vocês percebem, não é? Da criança interior, mas acho inadmissível que a partir de determinada altura não só a pessoa reveja um bocado o seu comportamento, mas também as pessoas com quem essas pessoas se dão não pensarem, pá, eu mereço mais do que isto. E isso é um exercício que eu estou a fazer agora, que eu relativizo muitas pessoas e digo, ok, ele é assim, ele assediou-me porque ele não sei quê, o que é que lhe terá acontecido. Pá, eu estou a entrar numa era, sabem, de empoderamento, em que penso, não, este gajo é um cretino, não quero isto na minha vida. Posso falar numa de, pá, não estou a curtir, claro que não se passa só para, então como é que é, vá, um abraço, não é isso, mas acho que estou finalmente a conseguir perceber quais são os contras de manter coisas negativas na minha vida. Mas isto são fases, isto não quer dizer que daqui a um mês eu não esteja aqui de outra forma, ou que amanhã não me mande uma mensagem a essa minha amiga a dizer, como é que disseste que eu era madrinha, mas afinal escolheste outra pessoa, Mas é isto, pá, é isto. E eu acho que nesta nossa bolha já se fala muito sobre saúde mental, mas acho que ainda atribuímos a saúde mental à resolução de traumas gigantes e não às vezes de revermos estas coisas. E eu estou tão feliz na última vez quando fui atuar na sexta-feira à noite ao Desatino, sigam o Desatino no Instagram, é uma noite ali acho que é Marvila, do comediante Miguel Sousa, pá, que está a ficar uma noite incrível, 80 pessoas, o gajo oferece Summersby, cervejas e é muito giro. E estávamos todos a falar no final o que é que nos tornou comediantes, o que é que aconteceu na nossa vida que nos tornou comediantes, e partilhámos um bocado de traumas,
uns com os outros, e eu, pela primeira vez na minha vida, eu não soube o que é que haveria de responder a isso. E eu sempre tive os meus traumas na ponta da língua, numa de identifico-me com isto, isto e isto, porque a minha mãe, o meu pai, o meu tio, na escola, o bullying, o slut-shaming, pai, na altura pensei, eu não me identifico com nenhum desses problemas neste momento. E isto é uma sorte do caraças, porque a vida já foi uma merda. A vida já foi uma merda. Tenho mais alguma coisa para falar convosco? Tenho muitas, mas eu acho que consegui fazer aqui um bom pupurri. Vou-vos ler os tópicos que eu tinha. Estar com pessoas que ainda têm que se resolver. Trabalhar em freelancing, preservar energia, e depois tinha aqui um copy-paste das perguntas que fiz no Instagram. Nunca pensaste em mudar de trabalho? Expões-te muito? Pão. Insultos no Comedy Club. Mudar a atitude com que vou para as coisas. Experiência funk brega ou brega funk, ainda não sei os termos. Viva à volta do galão. O rabo do senhor do Alegre e posse nas amizades. Pam, pam! Hecho! Próximos episódios, Jovem Conservador de Direita, Mafalda Castro, a incrível Mafalda Castro, eu só entrevisto Mafaldas Castro agora. Vou ter também quem? O Gelo, pá, tenho muita... Foda-se, eu estou super positiva agora, mas tenho muita sorte em conseguir estes convidados e ter também os Comuna Studios que vocês veem nos outros episódios, que é um estúdio aqui em Benfica, pá, e que é malta que se envolve também criativamente nas coisas, respeitamos uns aos outros e é muito fixe. Portanto, boa terça-feira para quem estiver a ouvir isto no próprio dia. Eu sei que há muitos de vocês que sim, porque eu vou vendo as estatísticas e é giro ver-vos a pingar no próprio dia. Dizer, aí, há mesmo pessoas que seguem isto no Spotify e que recebem o aviso. E um beijinho a todos os outros que ouvem isto depois. Obrigada por me ouvirem. Até breve.